definições abstratas sobre o processo de desenvolvimento na prática. Pelo contrário, assentam comprovadamente em experiências de desenvolvimento transformadoras em muitos países. E um desses países foi o Brasil, apesar de todas as mazelas que eu relatei para vocês inicialmente, que se não conseguiu diminuir as desigualdades sociais através da forma de financiamento do Estado, ou seja, combatendo fortemente a regressividade do nosso sistema tributário, reduziu as desigualdades sociais através do gasto público e foi esse o motor de nosso crescimento econômico mesmo em tempos de crise. Das experiências analisadas, a conclusão a que chegou o PNUD de 2013 foi que o Estado é um catalisador necessário que adapta de forma pragmática as suas políticas e ações em sintonia com novas realidades e com os desafios dos mercados globais. Esta nova perspectiva reconhece que o desenvolvimento não acontece automaticamente e que a mudança não pode ser deixada unicamente à mercê dos mercados. Ao invés, o Estado deve mobilizar a sociedade através de políticas e instituições capazes de fazer progredir o desenvolvimento econômico e social. Estabilizada a nossa moeda, o que viabilizou o crescimento do Brasil foi a política de transferência de renda, de valorização do salário mínimo, de estímulo ao microcrédito, não apenas produtivo, mas também para consumo, de geração de emprego, de redução das disparidades entre as regiões do país, entre o Norte e Nordeste em relação ao Sul e o Sudeste. Se nós analisarmos mais uma vez os índices, nós constatamos que a evolução do emprego com carteira assinada no setor privado brasileiro entre 2013 e 2012 subiu 53,6%. Mas geração de emprego não é causa, é consequência. O salário mínimo em 2002 no Brasil, sabe quanto era? R$200. E atualmente, em 2014, é R$724. E o que nós percebemos no Brasil é que é muito mais fácil diminuir as desigualdades sociais através dos gastos, das despesas públicas, do que através de uma reforma no sistema de financiamento do Estado. Quem é que vai ser contra a decisão política de destinar mais recursos para a educação e para a saúde? Politicamente incorreto um discurso como esse. Quem é que vai ser contra, se o governo diz que pode pagar? Quem é que vai ser contra um aumento do salário mínimo? Já recentemente nós tivemos no município de São Paulo uma celeuma enorme causada por uma tentativa do governo municipal de aumentar o imposto sobre propriedade territorial urbana. Eu estava lendo na revista uma reportagem que disse que foram para as ruas protestar até quem não era atingido pelo imposto. Então veja, mexer na carga tributária é muito mais difícil do que mexer na destinação dos recursos através da realização da despesa pública. Até porque, como eu disse anteriormente, qualquer reforma fiscal de amplo espectro no Brasil é necessariamente constitucional, o que demanda acordos parlamentares que viabilizem uma maioria de 3/5. Muito difícil provocar, portanto, no Brasil mudanças no financiamento do Estado num cenário como esse. E é por isso que as mudanças que tivemos até agora foram todas fatiadas. Nós não conseguimos, desde a Constituição de 88 até hoje, fazer uma reforma ampla no nosso sistema tributário. Para mim, a grande sacada do Brasil foi ter aceitado a dificuldade de fazer uma reforma fiscal ampla, depois de muitas tentativas que nós tivemos, todas elas infrutíferas e frustradas. Foi ter entendido que se o financiamento do Estado é regressivo, a política de despesa pública tem que ser distributiva e ter adotado políticas públicas nesse sentido.
realmente lamento quando eu vejo essa política de austeridade extrema aqui na Europa. Não falo nem aqui de Portugal, só falo da Itália, da Espanha, de tantos outros países, da Itália que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque eu lamento? Porque nós, brasileiros, conhecemos como vive um povo que não tem seus direitos garantidos. E a austeridade que se presencia hoje não tem a ver apenas com o corte de despesa do Estado. Tem a ver com corte de direito consagrado, com pensões e salários e com reformas fiscais acompanhadas de significativo aumento de carga tributária no que diz respeito aos impostos sobre consumo. O modelo social europeu que serviu de inspiração para tantos países do Sul e que, apesar da crise, ainda resiste a duras penas e oferece educação, saúde e transporte públicos de qualidade a boa parte de seus cidadãos, a meu ver, não pode sucumbir a essa retórica do necessário regresso da confiança empresarial para se iniciar a recuperação dos países. O que nós do Sul estamos fazendo agora, os Estados europeus fizeram no início e meados do século XX. Reduziram a pobreza mediante o aumento dos rendimentos e da disponibilização de bens públicos como saúde e educação. E essa crise financeira não foi uma crise provocada por esse Estado. Essa foi uma crise privada que o Estado foi chamado a resgatar através do sacrifício de muitos. Quando eu optei, fechando a minha fala pela vida acadêmica, foi porque nas universidades, mesmo quando não são bem-vindas, pelo menos são aceitas as opiniões divergentes. Como sempre fui muito inquieta para aceitar e manter o status quo, apesar de saber que muito do que disse aqui não é compartilhado por muitos amigos liberais da Faculdade de Direito do Recife, que não se tornam menos queridos por pensarem diferente de mim, concedi-me esse direito de compartilhar e dividir com vocês tanto as minhas constatações através dos meus estudos, como as minhas preocupações em relação a esse tema. Muito obrigada.